Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá falar sobre Equatorial Energia, uma empresa muito interessante, tá? Desse segmento super resiliente que é de transmissão, geração de energia. Vamos dar uma olhadinha aqui no site dela e a gente vai entrar com todos os detalhes no Sintax também, para a gente dar uma olhadinha nos números, que acho que tem coisa bastante interessante para a gente analisar nessa empresa. Vamos dar uma olhadinha aqui no site, mostrar para vocês. E a gente... Entrei aqui. Então vamos lá. Eu vou ficar aqui no cantinho e a gente vai dar uma olhada então. Ó, Grupo Equatorial Energia tem negócio de energia elétrica, transmissão, barragens, etc. Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão. Ou seja, fica claro que o foco da empresa é no Nordeste. Tem uma divisão no Rio Grande do Sul. Então escolha seu estado. Vamos pegar aqui Maranhão. Tá? E aqui, continuar no site, beleza. Então é uma empresa que tem esse tipo de negócio nesses estados. Vamos ver aqui na relação com os investidores, ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui. Por que investir, né? Já temos o resultado de um T3, um T 2023, que já colocamos lá no Sintax, Central de Resultados. A gente pode ver aqui a companhia, quem somos. Então vamos dar uma olhada, porque é muito importante que você saiba o que a empresa faz. Tá? Aonde ela atua, qual é a barreira de entrada, concorrentes e etc. Isso é muito importante. Tá? Eu sempre falo que o investidor tem que conhecer a empresa que está investindo. Tem que conhecer o que ela faz, aonde ela atua, entender o modelo de negócio. Infelizmente a grande maioria acha que bolsa é cassino. Esses caras só moem dinheiro na bolsa. Tá? Não é o nosso caso, a gente é estudioso, então a gente consegue se dar bem nos investimentos, talvez por causa disso. É o terceiro maior grupo de distribuição do país em número de clientes, fundado em 99, a companhia blá 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 Energia do Brasil, 6 concessionárias no Nordeste, tá? Atendendo 10 milhões de clientes. Também atuou no setor de transmissão recentemente, entrou no setor de saneamento, então opa, olha aí, ela entrou no setor de saneamento, então lembra quem tem Sanepar e etc, a Equatorial também entrou nisso, se tornando uma empresa multi-utilities, ou seja, geração de energia, transmissão e saneamento. Além de adquirir 100% das ações da Ecoenergia, iniciando o capítulo no setor de renováveis, ou seja, deve ter alguma coisa aí eólica, placa solar e etc. Tá? Então, segmentos que ela atua, distribuição de energia, transmissão, renováveis, 10 parques, isso aqui a gente tem que ver se é eólico ou se é solar, geração distribuída, saneamento, tá? Comprou a companhia de saneamento do Amapá, que já começou desde 12 de julho de 2022, servindo mais de 800 mil pessoas, comercialização de energia, telecomunicações e serviços. Então o mapa de atuação fica claro que é uma empresa muito focada ali no Nordeste. Tá? Não vamos entrar nos detalhes aqui, porque aqui a gente vai ver os números, mas é muito importante que você entenda o que a empresa faz e aonde que ela está operando. Né? Então aqui tem o histórico da empresa de 99 até chegar onde ela está hoje. Vamos ver se tem alguma notícia fresca aqui. Entrada no segmento de renováveis, a Equatorial concluiu em 3 de março de 2022, a Ecoenergia implementa para geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, tá? Então não falou do que é. Deve ser eólica, olha lá, a empresa opera 10 parques de geração eólica. Beleza, então já vimos aí que a empresa... E também, adicionalmente, a Ecoenergia conta com um portfólio de projetos em desenvolvimento focados em energia solar. Então beleza, então temos solar e eólica aqui também. Então é uma empresa que parece que está diversificando bastante o seu braço de atuação e muito interessante ela ter entrado aí nesse segmento de saneamento. Beleza? Então, sem muitas delongas, vamos entrar aqui no Sintax com o nosso usuário de teste. Lembrando que caso você queira utilizar a ferramenta Sintax, basta entrar em contato no formulário aqui embaixo. Essa ferramenta pode ser usada para você aí fazer análise da sua empresa ou, melhor ainda, analisar as empresas que você tem interesse. Não adianta nada você chegar e falar assim, cara, como é que é a empresa A? Você tem que ter uma plataforma para te ajudar, tá bom? Aqui no Sintax, além de ter a plataforma para te ajudar, tem uma plataforma completa de cursos e tem também todo o sistema de gerenciamento de portfólio. Arrisco dizer que talvez seja uma das únicas plataformas completas do Brasil, tá? Modéstia à parte. Então vamos lá, estamos aqui no Sintax, já voltei aqui para o meu cantinho. Vamos lá então, procurar ações. Nós vamos procurar, tem muitas funções aqui, né? Vamos colocar aqui ETL, eu vou ver o que a gente acha, para a gente deliberar sobre essa empresa. Hoje o lápis está aqui, tá vendo? Sempre esqueço do lápis, mas hoje ele está aqui. Equatorial, temos um Q3, vamos direto para os fundamentos, então aqui a gente vai começar a fazer a nossa análise, como a gente sempre fez, né? Então caso você tenha EQTL ou tenha interesse em ter Equatorial Energia, seja muito bem-vindo a este vídeo fundamentalista, vídeo matemático.
Vou direto para os gráficos, gente, não vou perder o tempo de vocês aqui não. Então, primeira coisa que chama atenção, preço não para de subir. Tá? Então aí a gente tem que analisar, opa, o que está acontecendo? O preço não para de subir, isso é bom, isso é ruim? Será que os fundamentos estão ajudando a empresa a chegar nesse valor? Poxa, que legal, né? Então aí preço de R$32 hoje, olhando aqui no Google, temos 32, então tá tudo certinho, tá? Então uma empresa aí que saiu de 20 para 32, gente, a gente está falando em 3 anos mais de 50%, tá? Então um crescimento gigantesco, ainda mais agora em 2023, que ele deu esse up aqui gigantesco, pegando toda a surfada da subida da bolsa. Ou seja, cara, se você tem uma empresa e a bolsa sobe e ela não sobe, putz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque no otimismo a sua empresa tem que bombar, pelo amor de Deus, no otimismo a empresa tem que crescer mais do que as outras, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a receita. Olha aí, talvez a explicação da grande subida dos preços. A receita não para de crescer. Check mark, check mark, check mark. Muito, muito bom. A empresa está em pleno crescimento. Poxa, mas é uma empresa de energia elétrica. Geralmente o segmento é mais estável, não tem para onde crescer. Já vimos lá no site que eu mostrei para vocês que os caras, tudo bem, não tem para onde eu crescer na energia elétrica hidráulica, de hidrelétrica. Mas ele está indo em fontes renováveis, ele está indo em energia solar, está indo em energia eólica, está se metendo em saneamento, está oferecendo serviços. Então parece que a empresa é bastante interessante nesse sentido e pelo menos em relação à receita, tudo muito bem, crescendo pra caramba, né? A evolução da receita, então a gente tem aqui uma receita que era 7, 8, 9, 11 e depois na pandemia foi lá, não, até antes da pandemia, né? Deu um up gigantesco, com certeza deve ter alguma aquisição grande que ela fez aqui, depois estabilizou, deve ter feito mais uma aquisição, 24, mais aquisição, bateu 27 bilhões de receita e atenção pessoal, no primeiro trimestre de 2023, 10 bi, tá? Ou seja, vou fazer conta de padeiro. Se em um trimestre ela faz 10 bi, em 4 trimestres ela faz 40? Será que essa empresa vai fazer 40 bi de receita? Cara, 30 parece que está na mão. Então, tudo indica que ela vai bater o recorde de receita em 2023, tá? Então, isso aí para mim é ponto super ultra positivo da empresa. Muito legal uma empresa num segmento resiliente igual a esse, tendo resultados tão fortes. A gente vai dar uma olhadinha no lucro. O lucro vem, parou, o lucro subiu e agora deu uma caída muito forte aqui. Depois que ela bateu o recorde aí de 1,6 bi em um trimestre, despencou, chegou inclusive a dar um prejuízo aqui no Q2 de 2022, que com certeza é um não recorrente, porque empresa que vende água, vende energia, não tem por que dar prejuízo, né? Então a gente tem que analisar aqui que os resultados, pelo menos de lucro, excetuando esses picos aqui, está meio flat, né? Está meio flat e caindo. Aqui gera um pouco de preocupação, tem que entender um pouquinho o que está acontecendo, tá? Pelo que eu li, é justamente essa fome de crescimento que a empresa tem, ela se descapitaliza pra caramba para fazer essas aquisições, para investir em novos negócios, e aí ela acaba tendo que pagar uma dívida muito alta, porque ela pegou dinheiro emprestado para comprar essas empresas, e tendo que pagar a dívida sobra pouco lucro. Você que estuda Equatorial Energia, você concorda? É isso que está acontecendo com a empresa? Ou seja, é uma queda de lucro positiva, porque o mercado já falou que está adorando a empresa, a ação não para de subir. A receita não para de subir. O lucro desde 2021 está despencando. Tá? É um sinal de alerta? É um sinal de atenção? Com certeza absoluta. Então, antes de entrar na Equatorial, tem que entender. Tá? Tudo indica que parece que é um momento onde, depois de ter feito todos os investimentos nesses braços adicionais de negócio, a empresa ainda não conseguiu se equilibrar e se ajustar para começar a dar resultado. Receita está dando, precisa agora ter um trabalho dentro de casa para justamente aumentar a eficiência com todos esses negócios todos que ela comprou e voltar a dar lucro. Tá? Lucro ela dá, mas está pequeno versus o que ela ganhava. Se eu pegar aqui, ela vai dar 1 bilhão de lucro, mais ou menos. 1 bilhão ela vai ficar igual ao valor de 2016. Né? Então, tudo indica que 2023 não será um ano bom,
para a Equatorial em relação a lucro, tá? Vamos esperar os próximos trimestres, mas com aquela receita tão alta, se ela voltar a margem, agora a gente está falando da margem aqui embaixo, né? A margem está bem corroída, aí 8, 9, 0 e etc. Se a margem voltar para 10, 12, 13, com certeza esses lucros aí tendem a ultrapassar 1 bilhão e quiçá voltar aí para 3 bilhões. Vamos acompanhar o resultado da empresa. Tá? Aqui um gráfico realmente bastante preocupante, tá? Que mostra justamente que o crescimento de receita da empresa não vem através de resultados operacionais, mas sim de aquisições. Então a empresa vai dando os pulos, ela vai criando dívidas, comprando novas concessões, abrindo e aumentando a dívida pra caramba. Chegou a ter uma dívida líquida bruta de 38, vamos falar da última, né? 33 bilhões de reais. Gente do céu. 33,9 bi de dívida é um negócio bastante puxado. Bastante puxado. Tá. Para uma empresa que tem de lucro, vamos dar uma olhadinha anual. Vamos pegar 2 bi de lucro, ela está com 33 bi de dívida. Caramba, é assim, não gostei, não achei legal, mas eu tenho que entender que essa dívida toda que cresce, basicamente o gráfico de receita está indo muito bem, né? Muito bem, ou seja, tem batido recorde de receita praticamente todos os trimestres. Então, com certeza há uma correlação direta entre o que está acontecendo aqui com a dívida da empresa e o resultado. Ou seja, o mercado não está assustado, gente. O mercado não está assustado com a dívida dela, tanto que o preço não para de subir, significa que tem um monte de gente comprando, mesmo com essa dívida absurda. Vai entender o caboclo, né? Vai entender o ser humano. Mas tudo bem. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nos balanços. O que eu escrevi no balanço? Minha opinião, né? Então, para usuários do Syntax têm minha opinião sobre todos os balanços. A dívida explodindo devido à Selic, ou seja, o cara deve ter pego o dinheiro atrelado ao CDI, e devido à aquisição da Celg, que é 8,5 bi. A empresa está crescendo e quem entrou nela tem que entender que está no período mais complexo. Ela tem que pagar a dívida com a entrada dos novos ativos. Por hora está conseguindo, o lucro está despencando para pagar a dívida, mas por que o preço não? Já falamos, o lucro está despencando, mas todo mundo acredita que é um momentâneo e a empresa vai voltar a lucrar para caramba, então está todo mundo entrando na empresa nesse período agora. Vamos fazer análise de PL, que aqui tem gráficos muito interessantes. PL da empresa 24, no Google está dando PL descontado 24 e isso aí, de 24, tá bom. O 24 no final do período, né? É engraçado que o Google está no PL de 38, tá? Mas aqui ó, a conta é feita na mão. Temos aqui, ó, no final do período deu 38, ó, 37, né? Mas na mão, aqui na calculadora, na mão deu 24, tá? Então a gente vai usar 24 mesmo. 38 parece ser um pouco exagerado, mas tudo bem. Então o que a gente vê aqui é o seguinte, ela nunca foi vendida tão cara. Tá? O múltiplo máximo dela foi 21 e hoje ela está sendo vendida com múltiplo de 24 e no Google está falando 38. Então, ou seja, a empresa nesse momento está extremamente cara versus o lucro, porque o L é lucro. Tá? E o que a gente viu aqui, esse crescimento absurdo da empresa, foi justamente por isso. O preço foi embora, o lucro não. E a empresa estava com PL baixinho, de 8, 9, 7. Agora já foi lá para cima. Então parece que quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou agora teve um preço muito mais alto. E o lucro caiu, aconteceu isso, né? Então bastante interessante a gente analisar uma subida de PL super agressiva, que fica muito claro de entender. O pessoal comprou bastante ação da empresa, o preço foi subindo e os lucros não subiram, pelo contrário, os lucros caíram e com isso o PL estourou. Tá? Então, sabendo que isso aconteceu desse jeito, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso da ferramenta de PL do Syntax, que utiliza a estatística de desvio padrão de 34,1% para trás, 34,1% para frente dos preços medianos de PL, e ela vai falar que a Equatorial Energia tem um PL médio de 13,26, se ela está com PL lá de 20 e ela vai pedrada, ela vai cair 45 para se ajustar. Porém, todavia, contudo, quem está entendendo o que eu estou falando vai entender o seguinte, não, isso não vai acontecer. O preço dela não vai cair. O lucro vai subir e aí o PL vai voltar. Ou seja, o PL vai voltar para 13 não com a queda da ação. O PL vai voltar para 13, 14 com a subida do lucro. Entendeu? Porque a gente está falando aqui da relação P sobre L. Então, no Syntax, geralmente, o que ele faz análise? Ele faz análise seguinte, se o PL médio é 13, então tem que acontecer alguma coisa aqui. Está falando assim,
vai cair 45%. Então, o que o Syntax está falando? Assim, o preço tem o potencial de downside de 45%, porque ele está considerando que o lucro vai ficar igual. É como o script é feito. Mas também, agora, a gente é ser humano. Eu falo o seguinte, tudo bem, eu acho que o preço não vai cair. Mas o PL tem que voltar para 13, assim o lucro vai subir. Quando o lucro sobe, o PL de 24 começa a cair. Então, muito interessante. Acho que é a primeira vez que eu vejo no Syntax um PL de downside, que a matemática está falando que a ação vai cair, e eu estou contra-argumentando a plataforma. Eu estou falando para a plataforma o seguinte, você está errada. Você está errada porque você é matemática. Você não pensa. Você faz o que eu mandei você fazer. Você é uma máquina, Syntax. E eu tenho que usar o meu cérebro junto com a ferramenta. Nesse caso, a ferramenta acha, porque é assim que ela é programada, que o preço vai cair 45 para o PL voltar. E eu estou falando não. O mercado está falando pela subida de preço que o lucro vai subir e o PL vai voltar a PLs mais palatáveis por volta de 13 a 15. Então esse potencial de downside aqui, Syntax, eu te questiono, brother. Eu te questiono. Fui eu que te criei. É o criador contra a criatura. Tá? Criador contra a criatura. Vamos dar uma olhada aqui. Se não, a empresa hoje está sendo vendida mais cara do que a média. Há um risco potencial de downside caso o mercado precifique como no passado. Né? Estude bastante. Tudo bem, valeu, Syntax, entendi o que você falou. Legal, muito interessante isso. Na tabela Morningstar, essa empresa está classificada aqui no setor de manutenção, que não é de crescimento. Porém, pelo que a gente tem visto aqui, essa empresa está namorando cada vez mais este quadrante aqui, que é crescendo aos poucos. Tá? Basicamente, uma empresa de energia elétrica, ela fica no segmento de manutenção de valor de empresa grande. A Equatorial, talvez, na minha próxima revisão, eu jogo ela para cá, porque ela está em crescimento. Lento, mas está. Nem tão lento assim, vocês viram no gráfico que está crescendo bastante, isso é muito raro. Mas, pô, como é que a empresa de energia elétrica cresce? No caso da Equatorial, já vimos lá que é por causa de aquisição de blá, 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 blá. Muito interessante. Vamos ver se o preço acompanha o lucro. Aqui temos uma novidade no script. A novidade no script que agora eu coloquei aqui, ó. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Eu coloquei agora preço hoje, ó. Isso é uma novidade que eu acabei de colocar, tá bom? Então o preço hoje é 32,85 no dia que eu estou gravando o vídeo. E a gente vê nitidamente aqui o seguinte, que o lucro da Equatorial vem subindo e o preço da ação vem acompanhando. Então aqui está tudo certo. Aqui que foi interessante. O lucro despencou, tá? O mercado deu uma rateada, 25, 27, 26, 27, o mercado deu uma rateada do tipo, putz, e agora, né? Essa queda de lucro é crítica, mas olha que engraçado, o lucro caiu pra caramba e o preço se manteve lá em cima, na casa de 25, como a gente está vendo aqui, tá? Isso mostra que o mercado talvez entendeu o motivo da queda do lucro e falou assim, não, a empresa não está quebrando não, gente. Tá tudo bem com a empresa. E aí agora essa paulada de 26 para 32 mostra que talvez ficou mais claro ainda que os lucros tendem a crescer muito. O que o pessoal fez? Se posicionou antecipadamente e agora o preço está lá em 32, ou seja, as oportunidades talvez não estejam tão boas como era ali na casa dos 25. Muito interessante porque é algo que fazia tempo que eu não via aqui no Syntax. Vamos dar uma olhadinha no checklist então? E aí o checklist vai jogar tomate nela, mas isso faz parte da plataforma, né? Aqui é o criador contra a criatura. Eu tenho que analisar o que o robozinho do Syntax pensou. Vamos analisar. Ela teve um prejuízo de 33, que foi um não recorrente que aconteceu ali em 2022. Eu acho, a gente até perdoa, tá? Porque é uma empresa muito boa. Então não teve nenhum grande problema nos 3 critérios de nocaute. Aí o PL, a gente gosta de empresa abaixo de 10, não está uma pechincha. Está 37, mas já vimos ali nos outros gráficos que talvez ela retorne para casa de 15, 16... quando o lucro voltar a subir, tá? Talvez o preço não vai esticar tanto, porque o mercado já precificou antecipadamente. Atenção, a gente pode ver, e vamos ver isso no próximo vídeo, talvez no Q2, no Q3 de 2023, se o preço da Equatorial fica mantido ali na casa de 32, 33, 34 e o lucro bomba. Se isso acontecer, vai provar a teoria que o mercado se posicionou antecipadamente. Então, quem estiver aqui comigo verá o que vai acontecer com isso. Valor intrínseco está falando que é 23, a empresa hoje está 32, não tomou tomate, está cara, mas isso aqui a gente já entendeu, tá tudo. A margem está péssima, de novo, a margem
está péssima nos últimos 4 trimestres, mas, de novo, o mercado parece que está entendendo o que está acontecendo e está tratando ela com otimismo, não é nem com calma, é com otimismo, está comprando mais. A dívida dela absurda, com certeza absoluta, o maior calcanhar de Aquiles dessa empresa é a dívida dela. Tá? E aí a gente tem um foguete, que é uma coisa rara de acontecer, temos um foguete na receita, a receita está bombando. Tá? Os lucros até que estão crescendo numa média de compound annual growth rate de 5% ao ano, que não é de todo ruim. A margem está despencando principalmente devido aos resultados dos últimos trimestres, que já falamos aqui. Caixa está tudo bem, liquidez sem problema, empresa bem posicionada no quadrante da tabela Morningstar. Não tem receita em dólar, porque a gente já viu o que ela faz, e o resto tudo bem. Vamos agora utilizar a ferramenta de fluxo de caixa descontado para ver se temos alguns outros números aqui interessantes. Taxa de crescimento da receita e de lucro 5, vou deixar esses números aqui que eu acho bastante interessantes. Então, utilizando a ferramenta de fluxo de caixa descontado, a gente vê que a Equatorial deveria custar 27 no plano moderado, ela está 32, então tem potencial de downside. Porém, todavia, contudo, a gente acredita que os lucros vão aumentar em algum momento no futuro e aí talvez o valor moderado suba um pouquinho mais, tá? Então a gente tem que entender que essa foto de hoje talvez não reflita a empresa e é por isso que o pessoal tem comprado. Aí aconteceu a catástrofe aqui do script, que não leva em consideração o estudo e etc, falando que ela só tem potencial de downside, o preço vai cair. E aí, de novo, eu truco a plataforma e falo, calma, amigo, você tá perfeito. Eu programei você e eu quero que você faça isso. Eu quero que você fale que do jeito que está, a empresa vai cair o preço dela. Só que está acontecendo o contrário. Então você fala, opa, porque você não pode também somente utilizar uma ferramenta matemática de análise de estudo, porque existe uma historinha por trás da empresa, você tem que entender. Tá bom? Então no caso da Equatorial, que é uma empresa de um setor bastante resiliente, os números financeiros e matemáticos, que basicamente é o core business da ferramenta Syntax, está bastante distorcido. Está bastante distorcido, você tem que entender isso. Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue fazer aqui um back-to-back, mostrando qual é o crescimento da Equatorial versus a média das empresas da Bolsa de Valores, que é um índice IBOV. Então a gente vê que a Equatorial acompanha basicamente fielmente a média da Bolsa Brasileira, que é uma média boa, tá? Fielmente nada. Fielmente nada, esquece o que eu falei, fi. A Equatorial cresce 25% por ano, enquanto a Bovespa cresce 11%, lembrando que aqui o target da assessoria é 10% ao ano, que é um pouquinho menor do que a média da Bolsa. A Bolsa faz 11%, a Equatorial fez 24%, uau! Ou seja, um baita de investimento quem investiu. Eu só me enganei aqui porque eu achei que as duas, eles partem de base diferentes, né? Porque temos dois eixos aqui, né? Então o Ibovespa em verde começa nesse eixo, enquanto a Equatorial começa nesse eixo aqui, e as duas crescem, só que cada uma com a sua amplitude, o seu ângulo de crescimento diferente, e a Equatorial cresce 2 vezes mais do que a média das empresas brasileiras, ou seja, provando que é uma baita de uma empresa. No canal de trade, para aquelas pessoas que gostam de especular, utilizando aqui uma ferramenta gráfica, eu acredito que entre 24 e 28 seria um bom ponto de entrada, porém ela está acima do canal de trade a 32, o canal de trade está aqui entre 24 e 38, e se o lucro dela aparecer, subir, conforme eu falei para vocês, vai ser bem difícil ela voltar para dentro do canal do trade e ficar aqui nessa região abaixo de 28, tá? Aí o mercado pode até subir ela um pouquinho mais ou deixá-la no preço que está. Cair só se não vier o resultado, que é o mercado fala, pô, apostei em você, achei que o lucro ia subir, o lucro acabou não subindo e a gente deu essa esticada no preço de 20, 25 para 32, não aconteceu o lucro que todo mundo esperado, eles vão derreter a empresa, tá? Vão vender a empresa. Quantos vídeos nós temos da Equatorial Energia dentro da plataforma Syntax? Temos um vídeo em julho de 2022, temos de 23/11 de 2022 e agora temos um vídeo em julho de 2023. Com esse vídeo teremos 3 vídeos já, então você, querido cliente da ferramenta Syntax, que quer estudar Equatorial Energia, você primeiro vai estudar e ver o que eu falei no ano passado, você vai ver o que eu falei no final do ano passado, mas com esse vídeo agora você consegue ter uma sequência de estudo, né? Com o passar dos anos, imagina, por 10 vídeos aqui, cara, falando de todos os trimestres da empresa, você com certeza vai ter um material fantástico para conseguir tomar suas próprias decisões. Então, como é de praxe no canal, a gente tem que falar por que a gente não compraria Equatorial, porque o canal é do contra,
tá? A gente não vai fazer recomendação nenhuma nunca. E para mim fica bastante fácil falar o motivo porque eu não compraria Equatorial. Lembrando que eu sempre vou falar para vocês que eu não compro nada. Tem coisa muito bonita aqui, tem coisa bastante interessante para estudar. A coisa bonita a gente tem aqui o crescimento da receita, o que a gente tem que estudar, por que a receita está crescendo e o lucro não. E porque também que o preço da ação está subindo, já que a receita está subindo e o lucro não. Tem bastante coisa para estudar aí, mas já expliquei para vocês, já dei um highlight aqui do que pode estar acontecendo. E o principal com a carga de Aquiles da empresa, com certeza, é essa diminuição do lucro que tem acontecido nos últimos trimestres, que deixa a gente bastante bolado, a gente não gostaria que isso estivesse acontecendo. E principalmente essa dívida astronômica aqui, tá? Que tem que tomar muito cuidado em colocar dinheiro numa empresa dessa. E aí vem a pergunta, qual empresa de energia elétrica você vai colocar o seu dinheiro? Cara, estuda, analisa, faz um comparativo, tá? Faz um comparativo, coloca uma empresa do lado da outra, checa, analisa, coloca Equatorial, coloca ENBR, coloca EDP, coloca Engie, coloca, sei lá, Eletropaulo, Eletrobras, faz as suas análises, coloca uma do lado da outra, analisa, estuda, etc. Mas não invista. Não entra na bolsa sem ter o processo. Você não pode pular no maremoto e no meio do maremoto abrir o manual de como se nada. Não faça isso. Por o seu bem, amigo. Por o seu bem. Estuda muito antes, entenda como é que funciona a bolsa, entenda como é que funcionam as empresas, entenda o que você está comprando, tenta descobrir o que está acontecendo. Aí sim, depois que você já tiver craque, e já tiver entendido como é que as coisas funcionam, ficou investindo de brincadeira aí durante 3, 4, 5, 6 meses, aí você começa a fazer seu primeiro aporte de R$500, aí com o tempo você vai fazendo, não há pressa nenhuma, você não vai perder oportunidade nenhuma da bolsa, porque quem entra na bolsa tem que ficar muitos e muitos anos lá, as oportunidades sempre irão aparecer, tá bom? Então, com essa bomba que é essa notícia aqui, com essa dívida absurda, esses lucros caindo, eu vou falar que você tem que ser maluco para entrar na Equatorial Energia. E você, amigo, amiga, o que você acha? Você é louco de entrar na Equatorial Energia? Ou você acha que a Equatorial Energia está no momento bom de entrada porque os lucros novos, devido às novas aquisições, ainda não apareceram e quando aparecer a empresa vai bombar, vai sair de 32 para 40 rapidinho e depois nunca mais volta para 25? Será? Só o tempo vai dizer. Grande abraço, obrigado pelo vídeo. Se acha que eu mereço um like, aperta o dedão no botão aí. Tamo junto, conte comigo. Tchau, galera.